Olá, bom dia a todos. Nós chamamos esse momento de obras póstumas, os escritos de Kardec, e semanalmente, de maneira muito resumida, falamos sobre o conteúdo desse livro. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma comunicação do dia 9 de agosto de 1863, intitulada Imitação do Evangelho. Antes de descrever as perguntas e respostas, Kardec deixa uma nota de que ele não havia comentado com ninguém qual era a obra a que ele se dedicava a escrever naquele momento. Ele reforça que ele guardou tanto o segredo do que ele estava produzindo que nem o editor sabia qual era o nome do livro. E esse nome lhe foi dado inicialmente na primeira edição de Imitação do Evangelho e posteriormente Evangelho segundo o Espiritismo. E as perguntas são: que pensais da nova obra em que atualmente trabalho? E a resposta do Espírito é que o livro teria uma influência considerável, já que Kardec estava trabalhando questões capitais e não somente do mundo religioso. Então, tudo que era necessário para a prática de todos os povos e de todas as nações estavam sendo colocadas nesse livro como instruções. Diz ainda que Kardec fez bem em tratar de questões da alta moral, prática, sob o ponto de vista do interesse geral, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Que ele estava lançando uma semente que os espíritos lhe haviam confiado, porque era tempo de fazer a Terra gravitar na ordem radiante das esferas para sair da penumbra e do nevoeiro que obscurecia. Kardec pergunta ainda: que dirá dela o clero? E claro que o Espírito lhe responde que eles clamariam heresia, porque atacavam penas eternas. Além disso, diz que como os pagãos, os judeus, os espíritas seriam excomungados pela Igreja Romana, mas, em compensação, o Espiritismo veria crescer o seu número na medida dessas perseguições. Quanto mais se falasse que era uma doutrina horrível, ou errada, ou das trevas, mais luz ela lançaria à terra. E ele diz ainda que aproximava-se a hora em que a face do céu e da terra deveria proclamar o Espiritismo como única tradição verdadeiramente cristã, única instrução realmente divina e humana. E claro que ele diz que Kardec precisa então se atentar, porque começariam todos os problemas relacionados à doutrina, que até aquele momento ele não havia tido perseguição, intolerância. Então Kardec se atentasse a isso. A nota inicial é para reforçar que Kardec não havia falado do conteúdo do livro com ninguém, muito menos do nome do livro, que é uma coisa simples. Geralmente, quando você faz uma obra, o nome do livro você deixa saber. E Kardec não havia nem o nome comentado, de maneira que, mais uma vez, há provas de que os espíritos sabiam de fato o que é que estava acontecendo. E para reforçar isso, a segunda transcrição a seguir é de setembro de 1863. Kardec estava em um retiro em outra cidade, não em Paris, e lhe enviaram uma comunicação. E nessa comunicação falava-se sobre as mudanças que ele estava produzindo na sua obra. E como ele estava muito distante de Paris, ele não havia conversado nem comunicado a ninguém sobre essas mudanças que ele estava fazendo no livro que ele escrevia. Então ele coloca essa comunicação que ele recebe para reforçar que, estando ele em outro lugar tão afastado, de fato um retiro
para que ele se concentrasse na obra que estava escrevendo, se concentrasse na doutrina, não haveria como em Paris alguém saber com detalhes o que ele estava fazendo, para reforçar mais uma vez que no plano espiritual, aqueles que nos guiam, que nos olham e que nos cuidam, estão sempre atentos a tudo que acontece. Eles de tudo sabem, tudo veem. Então, para essa semana, que nós possamos nos lembrar de que alguém não só tudo sabe, tudo vê sobre nós, mas está sempre com a gente, nos amparando e nos ajudando. Que a nossa semana seja abençoada e um pouquinho melhor do que a semana que se passou. Até a semana que vem.